Prezados e estimados irmãos, apresento-lhes a minha saudação, desejando-lhe toda a bênção do nosso Deus, nosso Pai Celestial. Também a bênção do seu Divino Espírito Santo, e acompanhado com as bênçãos dos demais santos, em especial aqueles que o representam em primeira linha. Jesus, nosso Senhor, a Mãe Virgem Maria Santíssima, a querida, bondosa Santa Vó Rosa e o nosso querido e estimado irmão Aldo, que vem nas nossas reuniões, irmãos santos e anjos para nos ajudar. Também elevo esses cumprimentos àqueles que nesse momento também assistem nós através do canal desta congregação, pela internet, desejando-lhes boas-vindas à nossa reunião. Irmãos, eu lembro ainda que nosso irmão Aldo, no passado, pediu a nós, pastores, que por onde nós andássemos, nas congregações, que retransmitisse seu abraço aos irmãos. Irmãos, lembre-se dele agora. Ele está aí presente. Ele, a avó, Jesus, Maria Santíssima, os santos, que Deus permitiu ele trazer para ficar conosco na reunião. Em cada congregação, irmãos. Como é escalado o pastor lá para estar com os irmãos, Deus permite, irmão Aldo, escalar os santos, os anjos, para ir também. Irmão Aldo disse a nós que os primeiros a entrar na igreja, irmãos, são eles, os santos, quando se abre as portas para as reuniões. Por isso que aqui há paz, alegria, felicidade, saúde, a paz, e também os irmãos conseguem os seus almejados para viver uma vida feliz. Que tenham o entendimento e a sabedoria que vem do alto dos céus. A presença do irmão Aldo, irmãos, e da avó, e de santos e anjos, nos ajudam, nos abençoa, nos fortalece. E está também com aqueles que estão nos assistindo com amor, fé e devoção também através da internet. Prezados irmãos, nós vamos iniciar a reunião com uma oração. A oração é tão importante porque nós levamos o nosso pensamento aos céus, se ligamos ao reino celestial e os céus ligam-se a nós. E aí, irmãos, então uma comunhão perfeita para nós alcançarmos nossos objetivos. Aí convidar os que, por gentileza, puderem, que fiquem em pé e vamos assim proceder. Santíssimo e eterno Deus e nosso Pai, louvado seja o Senhor, seu Divino Espírito Santo e todos os santos de sua glória. Glorificado seja teu santo nome, pela vida, pela paz, pela saúde, pela felicidade, e de estarmos aqui na tua santa igreja. Te louvamos porque preparou a Santa Vó Rosa, enviou como Espírito Consolador. Nos deu também o último profeta, nosso santo e querido estimado irmão Aldo. E agora eu peço à Senhora Santa Vó Rosa e ao santo irmão Aldo que nos abençoe a nossa reunião, que ora estamos iniciando, pois é para nosso elevo espiritual. Tanto precisamos desta graça. Suplico que ajude a cada um dos teus filhos e filhas, e que os que nos acompanhem pela internet também, para serem fortalecidos na fé, no amor, na consagração. Com isto, chegaremos à perfeição espiritual, tanto necessária para fazermos a vontade do nosso Deus. Confiando assim, vó, e no santo irmão Aldo, que estás nos abençoando junto com Maria Santíssima, Jesus nosso Senhor, é que nós lhes agradecemos
iniciada está, então, a reunião em seu santo nome. Amém. Vamos cantar o número ordinário. Igreja Forte. Amém. Prezados irmãos, passarei agora para a parte sobre o centenário do nosso querido e estimado irmão Aldo. Então, no boletim do dia 11 de julho de 2026, está aqui, então, a mensagem. Tuas obras falam. Na última semana, ao entoarmos o hino, o símbolo do amor, elevamos aos céus uma sincera oração. Ensina-nos a ser como tu és. Esse pedido expressa o desejo de todo verdadeiro filho de Deus seguir o exemplo do santo irmão Aldo, cuja vida permanece como testemunho de fidelidade, a inteira dedicação à obra de Deus. No hino desta semana, encontramos a resposta para o motivo desse desejo ser tão importante. Querido primaz, queremos ser como o Senhor, como tuas obras falam. As obras do santo irmão Aldo continuam a anunciar ainda hoje as virtudes que sempre habitaram em seu coração. Ele foi um servo de Deus e, pela sua santidade, tornou-se a habitação do Espírito Santo. Estas obras falam porque revelam sua perfeita fidelidade a Deus. Seu profundo amor por Jesus, sua obediência à Santa Vó Rosa, nosso Espírito Consolador, e seu zelo pela Igreja Apostólica. Durante os 44 anos em que esteve à frente
da Igreja como primaz e sucessor da Santa Rosa. Deixou-nos um exemplo sagrado de santificação, vivendo inteiramente dedicado à missão recebida dos céus. Não falava nem agia segundo a sua própria vontade, mas transmitia ao povo apostólico os ensinos e orientações recebidas por meio da Santa Rosa. Assim, recebeu respaldo para realizar suas santas obras, acolher os aflitos, fortalecer os desanimados, conduzir almas e ensinar com o próprio exemplo de servir a Deus é viver com humildade, justiça, bondade e amor. O ministério foi marcado por longanimidade, pela fidelidade e pela consagração plena à obra de Deus. Tudo o que realizou em benefício do povo apostólico nasceu de sua comunhão com os céus. Suas obras manifestaram o poder vivificador de Deus e o constante cuidado para com a Igreja. Mais do que recordar sua trajetória, elas permanecem como testemunho de uma vida verdadeiramente dedicada ao Senhor. Hoje, como santo na glória celestial, seu testemunho continua vivo entre nós, fortalecendo nossa fé, animando-nos a permanecermos firmes na obediência, na consagração e na esperança das promessas divinas. Ao nos aproximarmos do centenário de sua existência, compreendemos que desejar ser como o santo irmão Aldo foi, significa buscar as mesmas virtudes que tornaram digno de tão elevada missão. Essa busca nos aproxima ainda mais dele, constitui uma das mais belas formas de honrar sua trajetória. Não desejamos apenas contemplar as obras que realizou, mas seguir seu exemplo de comunhão com Deus, de fidelidade, de inteira submissão à vontade divina. Que, ao elevarmos nossas vozes entoando este hino, renovemos também o compromisso de sermos conhecidos por nossas próprias obras, as obras que falam da nossa fé, da nossa felicidade, do nosso amor à obra restaurada e a esperança que encontramos em Deus, em Jesus, em nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, na Santa Rosa e no Santo Irmão Aldo. Assim, o legado do Santo Irmão Aldo permanecerá vivo entre nós, inspirando as gerações presentes e futuras, pois as palavras podem ser levadas pelo tempo, mas as obras permanecem como testemunho de uma vida verdadeiramente dedicada a Deus. Vamos ouvir o coral cantar o hino, então, Tuas obras falam.
tristeza e dor. Vivia sempre a procurar a paz tão desejada, sem saber que onde estava eu não podia encontrar. Assim, no meu sofrer, de uma igreja ouvi falar. Igreja poderosa, que amor e paz ia me dar. E mais do que depressa, esta igreja eu procurei encontrar. Nela ouvi falar de Jesus, nas palavras que eu ouvia, na minha alma eu sentia um manancial de luz. Que alegria imensa invadiu meu coração. Percebi que nesta igreja encontrei a salvação. Senti na minha alma deste mundo uma renúncia total, e dele tudo esquecer. E a Jesus bendito, um coração contrito, eu prometi obedecer. Pois agora eu encontrei aquela paz eu sempre quis. No caminho desta igreja, com Jesus eu sou feliz. Meus caminhos se transformaram, toda a tristeza se acabou. Eu vivo feliz a cantar, pois num céu de esplendor, todo feito de amor, eu sei que um dia irei morar. E assim eu vou seguindo com esta igreja a caminhar, esperando ansioso meu Jesus. Firme buscar.
Prezados irmãos, presente aqueles que nos assistem através da internet. Desejo muita felicidade a todos os irmãos. Como pastor da igreja, mensageiro do Santo Irmão Aldo, desejo que os irmãos sejam bastante felizes e possam entender a doutrina da Igreja Apostólica. É esses ensinamentos que um dia vai nos dar a oportunidade de chegarmos à região celestial. Aqui nós estamos reunidos como se estivéssemos numa sala de aula, aprendendo a viver a verdadeira vida como santos, como habitam os santos nos céus. Nós sermos a semelhança. Aqui, irmãos, nós aprendemos o verdadeiro caminho, por onde nós temos que andar, o que nós temos que fazer, para um dia nós alcançarmos o nosso galardão. Mas para isso, irmãos, precisamos ser o quê? Obedientes. Ficarmos atentos àquilo que nós aprendemos. Porque se nós aprendemos que para nós ir num determinado lugar, digamos que é para o norte, e nós sair para o sul, nós não chegamos lá naquele lugar, porque nós pegamos o caminho errado. São aqueles que às vezes vêm na igreja, participam do trabalho, ouvem as mensagens, escutam, ouvem os conselhos do irmão Aldo, da avó, de Deus, porque é Deus que pede, irmão Aldo, a nos aconselhar, e faz o contrário. Deixa pela metade, deixa a desejar muitas coisas. Por isso que um aluno que fica atento às aulas, sempre tira, irmãos, boas notas nas suas provas. E tem aqueles que não dão atenção, vêm só por vir, por gostar de estar numa sala de aula, de estar com os colegas, conversando com os colegas, perdendo o seu tempo. Perdendo tempo. Daí não chega, né, irmãos? Lá onde ele quer. Que é nos céus um dia. Não alcança os objetivos. Por isso que muitas vezes reclama. Irmãos, eu sei de pessoa, conheço, que disse que não queria mais saber da igreja porque não alcançou os objetivos, não foi atendido naquilo que precisava. E até hoje não voltou mais para a igreja. Virou as costas. Aí perguntar, foi um aluno assíduo às aulas? Foi um aluno que prestou atenção no que ouviu? Que o professor disse que 2 e mais 2 é 4, e ele falou que é 5? Duvidou? Não conseguiu chegar lá. Ficou pelo caminho. Irmãos, e nosso irmão Aldo luta muito para nos ajudar, como lutou no passado. Ficou aqui na terra, diante da igreja, por 44 anos. As obras dele foram intensas. Os mais antigos na igreja, desta congregação, e como eu, que vimos as obras do irmão Aldo, sabemos falar isso aí. O que ele fez em favor da igreja do povo. O que ele fez e faz até hoje. Porque ele continua a inspirar, irmãos, todo o trabalho, as mensagens, os irmãos do coral, os obreiros, os membros, os ouvintes da Hora Milagrosa, os que nos assistem pela internet, confiando e crendo nele, alcançam seus objetivos.
mas precisa colocar em prática aquilo que nós aprendemos. Senão não chega lá. Eu posso ficar pregando aqui até o dia que Deus determinar minha existência na terra por encerrado. Se eu não fizer a minha parte, se eu não me esforçar, será que as portas do céu vai se abrir para mim? Será? Nós podemos ficar na igreja o resto da vida, servindo, no cargo que for que sirva, ou como membro. Mas se nós não colocarmos em prática o que nós aprendemos, não chegamos lá. Pastor, mas como assim? Jesus não disse àqueles que chegassem à presença dele e falassem: Senhor, preguei em teu nome, fiz maravilhas, curei, ensinei. E Jesus olhar para ele e falar assim: apartai-vos de mim que praticou a iniquidade. Então, irmãos, é um alerta para nós. Todos, irmãos, o que nós recebemos nas mãos como se fosse digamos, um livro escrito. Veja como é que você chega no reino dos céus. Veja aí a receita. O que você tem que fazer? Eu sou obrigado? Não. Não. Mas não entra no reino dos céus. Porque Deus, quando criou nós, a raça humana, Ele, irmãos, não exigiu de ninguém. Não obrigou ninguém a seguir os seus passos. Mas Ele disse: irmãos, aqueles que seguiram os seus passos, seus ensinamentos, praticar boas obras, irmãos, teria comunhão com Ele. Lembre-se, nós todos vamos lembrar que existe 2 reinos, 2 só. Os céus, o reino de Deus e o das trevas. E o das trevas está lutando, irmãos, furiosamente para derrubar os filhos e filhas de Deus. Ninguém pode ficar com medo, sabe por quê? Eu ouvi da boca do primaz, numa ocasião, eu já acho que já falei isso aqui, conversando com ele numa pequena viagem que fiz junto com ele e mais outro colega, e ele, na conversa, ele disse assim, que o inimigo é terrível, só que ele disse assim, mas a gente vence ele. Por causa de quem? Por causa de nós. E se nós estivermos coerentes com aquilo que Ele tem nos ensinado, porque vem de Deus para ele, irmão Aldo. Vem de Deus para a avó. Quando o irmão Aldo estava aqui, a gente pedia a bênção dele, o que ele dizia? Eu te abençoo. Ele dizia, geralmente ele dizia, vou pedir para a avó. Ou ele dizia, a avó o abençoe. E a avó então abençoava com ordem de Deus, do Pai. Veja, irmãos, quanto é importante nós entender aonde, antes de nós termos essa igreja, que nós aprendemos isso. Aonde aprendemos? Em que lugar? Lugar nenhum, só na igreja. Nesta igreja que é a igreja da verdade. Nós somos a igreja da verdade. Até o coral canta o hino, eu gosto de ouvir esse hino. Que nós somos a igreja da verdade. Aqui ensina, irmãos, o verdadeiro caminho para chegar nos céus. Custa barato? Não.
Não custa sacrifício? Custa. Custa esforço, dedicação, amor, compreender a vontade do reino dos céus. Para isso, irmãos, Jesus derramou seu próprio sangue em nosso favor. A missão da avó não foi diferente, do irmão também. Mas eles lutaram até o fim, foram grandes vencedores e estão ajudando cada um de nós, dos irmãos, de você, da senhora e do Senhor. E daqueles também, os ouvintes da Hora Milagrosa e os que nos assistem pela internet, que não pode estar numa reunião como a nossa. Ele ajuda, ajuda a vencer. Dá entendimento, dá sabedoria, protege, ampara e livra do mal, como ele disse. Aí, irmãos, custa um esforço extraordinário da nossa parte para pôr a casa em dia, colocar a casa em dia. Digamos, por exemplo, sobre a doutrina da igreja, os ensinos. Como confiar e crer nos santos. E ensina uma disciplina, como nós devemos andar dentro da disciplina, quer na igreja, na casa, no trabalho, aonde nós estivermos. Mostrar que nós somos como uma luz que brilha na terra. Prezados irmãos, hoje as nossas reuniões vai no mundo inteiro. A igreja ensina uma doutrina, a igreja ensina uma disciplina. E se lá num país assistirem nossas reuniões e ver alguém fora da disciplina? E muitas vezes tendo até um cargo na igreja. E o Maldo não quer isso. A avó não quer. Por isso que muitos não conseguem prosperar na altura que precisava. E dá trabalho, irmãos, para Deus. Dá trabalho. Porque o mundo inteiro, irmãos, precisa saber desta obra, conhecer e dar o devido valor. Numa congregação, eu fui pregar, e uma irmã falou que foi uma visita lá. E ele viu, a visita viu algo que não lhe agradou e disse: não volto mais aqui. Isso é triste de saber, irmãos, infelizmente. Mas não é assim que o irmão ensinou. Não é. Então, irmãos, nós temos que ser como a luz a brilhar na terra. Então, a doutrina e a disciplina da igreja faz parte, irmãos, da nossa vida. Muitas vezes nós pedimos, não alcançamos. Vamos fazer uma reflexão. Espera aí. Estou precisando da bênção para esse assunto. Não consigo. Aí vai pensar, irmão Aldo me abandonou, a avó me abandonou. Não. Eles não abandonam. É você que não está deixando que eles façam o que precisa. Por algum motivo. Aí então, vamos fazer assim, vamos meditar, vamos ter uns minutos de reflexão, ou seja, 1 hora, 2, ou mais, um dia, um mês, um ano. Irmãos, muita gente alcançou uma bênção, uma graça, e entendeu algo e demorou tempo, porque não conseguia entender antes. Aí eis que
o mal, o reino oposto ao do pai, faz de tudo para atrapalhar a vida de uma pessoa. Um casal, uma família, lá na casa, lá no trabalho, lá na escola, lá onde vive. E aí, se nós não fizermos uma reflexão, como que nós estamos agindo, o que nós estamos fazendo, como que nós estamos procedendo, não vamos conseguir achar onde é que está o problema. E o irmão Aldo e a avó, irmãos, dá facilidade a nós, faz com que nós entendamos aonde que está o problema. E quando consegue achar o problema, resolve, se arrepende, né? Se arrepende e aí vai encontrar a solução para aquilo que está necessitando, para aquilo que está precisando. Irmãos, a mensagem fala assim: a nossa doutrina e disciplina devem ser amadas e obedecidas. Prezados irmãos e irmãs, a doutrina apostólica é a doutrina da nossa igreja como regra de boa conduta. Nos foram legadas pela Santa Avó Rosa e devem ser dedicadas, obedecidas, melhor dizendo, praticadas por todos. Ela abrange a vida moral, a maneira de proceder, de viver, de falar, de se apresentar em qualquer lugar e até mesmo o uso das vestes. Os apostólicos que são reconhecidos como outras pessoas, justamente pela sua postura, pelos seus trajes, e isso honra profundamente a nossa igreja. Portanto, é essencial que todos obedeçam à disciplina no uso das roupas, vestindo-se conforme nos ensinos e a vontade da Santa Avó Rosa. Prezados irmãos, eu não estou atacando a ninguém, porque como representante da Santa Avó de Irmão Aldo, mensageiro, que preciso passar a mensagem. Infelizmente, a gente vê, irmãos, alguém bem fora da disciplina. Eu sei que para as irmãs é um pouco pesado. Os homens um pouco mais fácil. Mas mesmo assim ainda tem os que desobedecem, forçando a situação. Deus o Pai pediu a Jesus, Jesus pediu a avó. Fala para minhas filhas que o pai quer que as minhas filhas, os vestes delas têm que ser assim, assim, não degotados, não agarrado no corpo, 2 dedos abaixo da barriga das pernas, 2 dedos abaixo e não acima. Então, para que nós possamos desenvolver uma vida espiritual perfeita, precisamos prestar atenção. Tem um ensino precioso, irmãos e irmãs, principalmente as irmãs. Lá na casa tem a irmã, a mãe e as filhas. Não custa nada a filha perguntar para a mãe: olha meu vestido, minha saia, se está no comprimento certo. Se não está, a mãe vai dizer: não, filha, está curto. Está curto. Porque se a pessoa mesmo for ver e se agachar para ver, vai incompridar. Levanta, encolhe. Pede. Olha a humildade, olha o amor para com a Santa Avó, para com o irmão Aldo. Vocês não querem ser felizes?
Vocês não querem vencer a luta de cada dia? Não querem ter paz? Não querem ter a salvação da sua alma, que é importante? Prezado, se todos soubessem o valor que cada um tem para Deus, não faziam as coisas erradas. Pastor, mas por que faz errado? Por causa do espírito das trevas. Ele que cega as pessoas, cega. E as pessoas, um mata o outro, roubam, fazem tanta maldade, pela sua própria vontade. Não, a pessoa normal não faz isso para ninguém. Quem então? O espírito do mal. Eu ouvi um testemunho que uma mãe apostólica com a filha resolveram fazer uma compra. E a filha foi na casa da mãe se arrumarem lá para eles saírem juntas. E tinha uma criança. Entrou um cidadão armado com facas para dentro da casa e foi até elas. E disse: eu vou matar a primeira criança, depois vocês. E elas que fizeram, clamaram pela Santa Avó Rosa. Santa Avó, socorre nós. O cidadão, naquele momento, baixou a cabeça. Aí olhou para elas, depois levantou-se, olhou para elas e disse: nossa, onde é que eu estou? Vocês podem me explicar onde é que eu estou? Me desculpem. Pediu desculpas e foi embora. Por quê? Pense um pouquinho por quê. Porque estava dominado pelo espírito das trevas, que cegou ele. Cegou. E ele foi fazer o mal. Aí a avó, irmãos, a avó deixou o espírito dele normal. Aí ele enxergou que ele estava fazendo errado. Está vendo? E quantos sinistros tem acontecido aí? Quantos que tem acontecido assim? Coisas que, se nós formos ler as notícias, nos entristece. É uma coisa que vamos evitar, porque é a obra do mal. Então, irmãos, mas andando dentro da doutrina, da disciplina da igreja, cada um pode vencer. E além disso, vai servir melhor a avó, o irmão vai ajudar melhor e tudo melhora na vida. A doutrina dessa igreja apostólica é celestial. A doutrina de Jesus, de Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa e do Santo Profeta, dos profetas, dos apóstolos, santos apóstolos, são ensinamentos e regras de boa conduta que eles mesmos praticaram nas suas vidas, enquanto estiveram na terra. A obediência à doutrina e à disciplina do Consolador prometida por Jesus traz grandes benefícios àqueles que os praticam com fé, amor e dedicação. Quem ama a disciplina e a doutrina da igreja e luta para conservá-las em seu coração, sabe que elas são vida para a alma, saúde para o corpo, segurança, defesa contra os ataques do mal. Aquele que pratica a nossa doutrina e observa com rigor a boa vontade e a nossa disciplina, é a pessoa sábia e verdadeiramente temente a Deus. O próprio Senhor nos orienta em sua palavra: filho meu, não te esqueça dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque aumentarão os teus dias e acrescentarão anos de vida e paz. Irmãos, esta mensagem foi dita pelo irmão Aldo no boletim de 2011, está aqui,
Mensagem do irmão Aldo. E eu estou passando aos irmãos. Mensagem dele. E disse ele: eu e irmão Aldo afirmo com convicção de fé e segurança que aqueles que procuram ser fiéis à nossa disciplina e guardam em seus corações a nossa doutrina, serão bem-aventurados e vitoriosos em toda a sua vida. Isso já tem acontecido com um grande número de apostólicos que testemunham com alegria e gratidão o quanto tem sido abençoado em suas jornadas. Por isso, recomendo a todos os irmãos e irmãs, se esforce para dar crédito aos meus ensinos como profeta do Senhor. Esses ensinos não são meus, olha o que disse o irmão Aldo, mas vem de Deus, Jesus da Santa Rosa. Valorizem esses preciosos ensinamentos, guarde-os mais íntimos de seus corações e pratiquem em todo o seu viver. Amém. Irmãos, guardem nos seus corações o que aprendem na igreja, que é para a sua felicidade, paz e saúde e salvação. Eu agradeço pelo comparecimento de todos, a apresentação do coral, o trabalho dos obreiros, membros, da filmagem. Que a avó abençoe a todos e os que também nos acompanham através da internet. E que a avó abençoe grandemente a todos. Vamos encerrar nossa reunião com uma oração. Irmãos, eu agradeço ao nosso irmão Aldo também pela oportunidade de estar aqui para ministrar essa palavra, a mensagem dele ao coração dos irmãos. Venham nas nossas reuniões, não faltem, irmãos, sejam assíduos, que alcançarão os seus objetivos. Amém. Em pé, vamos orar. Bondoso irmão Aldo, nós estamos felizes porque aqui nós aprendemos a viver bem. Irmão Aldo, aquela palavra que o Senhor nos falou, viver é bom, mas precisa saber viver. Irmão Aldo, para nós saber viver bem, precisamos da bênção do Senhor, da tua orientação, precisamos da sabedoria da Senhora, avó, do entendimento para nós amar o reino dos céus. Amar, colocar em prática o que nós aprendemos na igreja. Vó, se tem alguém que tem dificuldade de entender a doutrina, a disciplina, não está encontrando força suficiente para dizer não àquilo que não está bom e colocar a vida em ordem. Ajude eles, querida avó, tenha misericórdia, junto com o irmão Aldo, com Jesus e Maria Santíssima. Atenda suas orações, suas petições e ajude eles a vencer. Dê forças espirituais a cada um vencer a luta que enfrenta dia a dia, para que não se esmoreça mais, continuando confiando na Senhora, está confiando em Deus, como a Senhora diz, que quem em Deus confiou nunca se enganou. E é assim mesmo. Querida avó, Santo Irmão Aldo, Mãe Virgem Maria, Jesus bondoso, meu Deus, abençoa a sua igreja. Aqui os que estão reunidos, estamos encerrando a reunião, os que em outros lugares também, os ouvintes da Ordem Milagrosa, sua igreja, seu povo. Querida avó, abençoa também aqueles que estão hospitalizados, passando por problemas de saúde, muitos desenganados da medicina e clamam por misericórdia. Que a graça da Senhora de Aldo alcance o seu poder e minimize a situação. Abençoa o país, o nosso e os demais, o mundo inteiro, controlando Santa Avó, Santo Irmão Aldo, com Jesus, Maria Santíssima, poder do Pai, para controlar todos que governam os países, para que não prejudique tanta humanidade. E sabemos, vó, que a Senhora Irmão Aldo tem feito isso, porque tem um poder extraordinário que ganhasse do nosso Deus para nos ajudar e nos abençoar. Encerrando esta reunião, eu com os irmãos muito agradecemos, ainda lembro de pedir, vó, em favor dos pedidos que estão na caixinha de pedido para oração. Colocar os nomes aqui, apresentando seus problemas, a senhora sabe o que cada um necessita, alcance eles com sua bênção, sua graça. Santa Avó, Santo Irmão Aldo, tome conta de todos. Dá um bom regresso aos nossos lares, uma noite feliz e amanhã um dia maravilhoso estarmos na igreja para participar, então, desse banquete espiritual, fortalecendo a nossa alma, para que tenhamos forças espirituais e vença a luta de cada dia.
Por tudo, a nossa gratidão sincera, hoje, sempre. Amém. Obrigado, irmãos, e até amanhã, se Deus quiser.